Parte 1. Sangue. Capítulo 1. Da luz veio o pai, das trevas veio a mãe. Emanuele Moore se ajoelhou aos pés do altar, as palmas apertadas uma na outra em oração, a boca aberta. Em paramentos de veludo preto, o profeta a espreitava, a cabeça raspada cerdosa, as mãos ensanguentadas estendidas. Ela ergueu o olhar para ele, acompanhando a longa cicatriz irregular que descia entalhando seu pescoço, e pensou em sua mãe. Em um movimento fluido, o profeta virou-se, os paramentos farfalhando enquanto ele encarava o altar, no qual jazia um cordeiro eviscerado. Quando se voltou novamente para Emanuele, o sangue pingou por seu pulso e desapareceu pelas mangas da veste escura. Umas poucas gotas caindo no piso manchado. Ele a pintou com um sangue. Seus dedos quentes e firmes no traçado da cova de seu lábio superior até o queixo. Ele se demorou por um instante, como se para recuperar o fôlego, e quando falou, sua voz era ríspida. Sangue do rebanho. Emanuele lambeu-o todo, sentindo o gosto de salmoura e ferro, enquanto se punha de pé, pela glória do Pai. No caminho de volta ao banco, ela tomou cuidado de não olhar para o cordeiro, oferenda do rebanho de seu avô. Ela o havia levado como tributo na noite anterior, quando a catedral estava vazia e escura. Não havia testemunhado o sacrifício. Tinha pedido para se retirar e se refugiou do lado de fora, bem antes dos apóstolos erguerem seus punhais. Mas tinha ouvido tudo. As orações e os murmúrios afogados pelos balidos do cordeiro, como um choro de um bebê recém-nascido. Emanuele observou o resto de sua família avançar pela procissão, cada um esperando sua vez de receber o sangue. Sua irmã, Glory, foi a primeira, mergulhando de joelhos e brindando o profeta com um sorriso. Ana, a mãe de Glory, a mais jovem das duas esposas de Moore, recebeu a bênção apressadamente e conduziu a outra filha, Honor, que lambeu o sangue dos lábios como se fosse mel. Por último, Marta, a primeira esposa e avó de Emanuele, aceitou a bênção do profeta de braços erguidos, dedos trêmulos, o corpo tomado pelo poder da luz do Pai. Emanuele desejou poder se sentir como a avó, mas sentada ali no banco, tudo o que sentiu foi o calor residual do sangue do cordeiro nos lábios e o incessante zumbido das batidas do seu coração. Nenhum anjo se empoleirou em seus ombros, nenhum espírito ou Deus se avivou dela. Quando o último da congregação se sentou, o profeta ergueu os braços para os caibros e começou a orar. Ó Pai, nós vimos a Ti como servos e seguidores ávidos para fazer a Tua obra. Emanuele inclinou a cabeça e fechou bem os olhos. Entre nós pode haver aqueles que sejam distantes da fé de nossos ancestrais, inacessíveis a teu toque e surdos à tua voz. Em nome deles, eu oro por tua misericórdia. Peço que encontrem consolo não nas mães das trevas, mas na luz do Pai. Com isso, Emanuele entreabriu um dos olhos e, por um momento, pareceu que o profeta a encarava. Os olhos dele estavam arregalados no auge de sua oração. Observando-a pelas frestas, entre as cabeças curvadas e os ombros trêmulos, seus olhares se encontraram e o dele desviou-se ligeiro. Que o reino do Pai impere. O rebanho do profeta disse em unissono, agora e para sempre. Isabelle estava deitada à margem do rio com a amiga Leia, lado a lado, ambas embriagadas com o calor do sol do meio-dia. A metros dali, o resto da congregação se reunia em comunhão. Para a maioria, a sombra do sacrifício do sabá já havia se desvanecido em uma lembrança distante.
tudo estava em paz, e a congregação estava contente por viver assim. Ao lado de Manuele, Leia havia se posto de costas, perscrutando a espessa massa de nuvens que pairava sobre a cabeça delas. Estava linda usando um vestido de chifão azul celeste, a saia ondulando suavemente com a brisa. O dia está bonito, disse ela sorrindo, quando o vento apanhou seus cabelos. Nas escrituras, nas histórias, nos vitrais das janelas da catedral ou nas pinturas penduradas nas paredes de pedra, os anjos sempre se pareciam com Leia. Cabelos dourados e olhos azuis, vestidos com belas sedas e cetins, as faces robustas e a pele tão pálida quanto pérolas do rio. Já quanto às garotas como Emanuele, aquelas das cercanias, com a pele escura e cachos pretos azulados, as maçãs do rosto tão afiadas quanto pedra de cantaria. Bem, as escrituras nunca as mencionaram. Não havia estátuas ou pinturas retratadas à sua semelhança. Nenhum poema ou história escrita em sua honra permaneciam sem ser mencionadas e sem serem vistas. Emanuele tentou afastar esses pensamentos. Não queria ter inveja da amiga. Se havia alguém nesse mundo que merecia ser amada e admirada, era Leia. Leia, com sua paciência e virtude. Leia, que quando todas as outras crianças da escola haviam desdenhado de Emanuele como a filha do pecado, atravessara o pátio marchando, a tomando firmemente pela mão e lhe enxugando as lágrimas em sua manga. Leia, sua amiga, sua única amiga. E Leia não tinha razão. Fazia um dia bonito. Teria sido um dia quase perfeito, se não fosse o fato de ser um dos últimos sabás que passariam juntas. Durante os anos, em todo o sabá, as duas tinham se encontrado após o fim da cerimônia. Nos meses de inverno, elas saninhavam uma na outra em um banco vazio nos fundos da catedral e fofocavam para passar o tempo. Mas nas estações quentes, Leia trazia uma grande cesta de piquenique, recheada de guloseimas da padaria de sua família na vila. Nos dias bons, havia uma variedade de bolachas e pães doces, broas e biscoitos. E, nos dias ainda melhores, um pedacinho de fava de mel ou de geleia para acompanhar. Encontravam um lugar do lado do ribeirão e comiam juntas, conversavam e riam até que as suas famílias as chamassem para ir para casa. Era um hábito delas, como se, naquelas longas tardes no prado, o mundo começasse e terminasse ali, nas margens do rio. Mas, como a maioria das coisas boas que Emanuele conhecia, esse costume não estava fadado a durar. Em 2 semanas, Leia se casaria com o profeta. Naquele dia, quando ela recebesse seu corte, não seria mais a companheira de Emanuele, mas a dele. Vou sentir sua falta de dias assim, disse Leia, rompendo o silêncio. Vou ter saudade dos doces, do sabá e de ficar aqui com você. Emanuele deu de ombros, arrancando folhinhas da grama. Seu olhar seguiu o caminho do rio que descia pelo declive das planícies e atravessava os juncos, até se derramar na distante floresta e desaparecer, devorado pelas sombras. Havia algo no modo como a água gotejava por entre as árvores que a fazia querer se levantar e segui-la. As coisas boas sempre acabam. Não tem nada acabando, Leia corrigiu. Está só começando. Nós estamos crescendo. Crescendo? Caçou Emanuele. Eu ainda nem sangrei. Era verdade. Tinha quase 17 anos e a sua lua não havia descido. Todas as outras garotas de sua idade já haviam sangrado anos antes, mas não Emanuele. Nunca Emanuele. Marta a havia praticamente declarado infértil. Ela não sangraria, nem seria esposa ou geraria filhos. Permaneceria como era agora e todo o resto cresceria e a deixaria para trás, como Leia dali há algumas poucas semanas. Era só uma questão de tempo. Você vai sangrar algum dia, afirmou Leia, como se pudesse
fazer com que assim fosse. Dê um tempo ao tempo. A doença vai passar. Não é uma doença, retrucou Emanuele, sentindo o travo do sangue do cordeiro em seus lábios. É pecado. Qual pecado? Especificamente, Emanuele não tinha certeza. Vagara desgarrada por vezes demais, lendo em segredo, em transgressão ao protocolo sagrado, ou se esquecendo de fazer as preces à noite e caindo no sono desvanecida. Talvez tivesse passado manhãs demais sonhando acordada nos pastos, quando deveria estar arrebanhando as ovelhas. Ou talvez não tivesse demonstrado espírito de gratidão, quando lhe serviam a tigela de mingau frio no jantar. De uma coisa, Emanuele sabia. Seus pecados eram tantos que nem conseguia contar. Não admirava que não tivesse recebido a bênção do sangue do pai. Celeia estava a par das muitas transgressões de Emanuele, nada falou. Em vez disso, as afastou com um gesto displicente. Pecados podem ser perdoados. Quando o bom pai achar conveniente, você vai sangrar. E, depois que sangrar, o homem vai escolhê-la. Então você será dele e ele será seu, e tudo será como deve ser. Emanuele não respondeu. Ela apertou os olhos contra o sol e fitou o outro lado do campo, onde o profeta estava em meio às suas esposas, oferecendo bênçãos e aconselhamento aos fiéis reunidos. Todas as suas esposas usavam vestidos amarelos opacos e idênticos, da cor das pétalas do narciso, e ostentavam o selo sagrado, uma estrela de 8 pontas talhada entre as sobrancelhas. Todas as mulheres de Bethel eram marcadas com ela no dia do casamento. Prefiro cuidar das ovelhas, disse Emanuele. E como vai ser quando ficar velha? Inquiriu Leia. E então? Vou ser uma pessoa velha, declarou Emanuele. Vou ser a velha coroca das ovelhas. Leia riu, um som belo e alto que atraiu os olhares. Tinha uma tendência a fazê-lo. Se um homem pedir... E se um homem pedir você em casamento? Emanuele deu uma risada maliciosa. Nenhum bom homem, com o mínimo de bom senso, iria querer casar comigo. Bobagem. O olhar de Emanuele se voltou para um grupo de homens e mulheres de idade próxima à sua, talvez um pouco mais velhos. Ela os observava enquanto eles riam e flertavam, fazendo uma grande algazarra. Os rapazes inflavam o peito e as moças brincavam com os baixios do córrego, erguendo as saias até acima dos joelhos na corrente que fluía, tomando cuidado para não se afastarem demais por medo dos demônios à espreita nas profundezas da água. Você sabe que ainda virei visitá-la, disse Leia, como se pressentisse os medos de Emanuele. Você me verá no sabá e, após meu confinamento, irei encontrá-la no pasto toda semana, se eu puder. Emanuele olhou para a comida. Pegou um naco de pão da cesta de piquenique e o besuntou na manteiga recém-batida e uma nódoa vermelho sangue de geleia de framboesa. Deu uma grande mordida e a fala espessa atravessando sua boca cheia. As terras sagradas ficam bem distantes das clareiras. Darei um jeito. Não vai ser a mesma coisa, disse Emanuele, com veemência petulante na voz que a fazia odiar a si mesma. Leia abaixou a cabeça, parecendo magoada. Ela rodou o anel na mão direita com o polegar, um tique nervoso que havia adotado nos dias posteriores ao noivado. Era belo. Uma faixa dourada adornada com uma pequena pétala do rio, provavelmente alguma relíquia de família passada entre as esposas de profetas passados. Será o suficiente, retrucou Leia. Então, mais firme, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Terá que ser suficiente, mesmo que eu seja forçada a cavalgar pelas estradas no cavalo do próprio profeta. Eu vou dar um jeito de vê-la.
Não deixarei que as coisas mudem, prometo. Emanuele queria acreditar na amiga, mas era boa demais em identificar mentiras e conseguiu sentir uma falsidade na voz de Leia. Porém, nada disse. Não faria diferença. Emanuele, Leia, estava destinada ao profeta e assim era desde o dia em que ele pusera os olhos nela pela primeira vez, 2 verões atrás. O anel que ela usava era meramente um anel de reserva, uma promessa forjada em ouro. Em seu devido tempo, a promessa tomaria forma na semente que ele haveria de plantar nela. Leia daria à luz uma criança e o profeta plantaria sua semente de novo e de novo, como tinha feito com todas as esposas enquanto ainda eram jovens o suficiente para produzir seus frutos. Leia! Emanuele ergueu o olhar e viu que o grupo que antes brincava nos baixios do rio agora se aproximava. Havia 4 deles, 2 garotas, uma bela loira que Emanuele só conhecia de vista das aulas na escola e Judith Chambers, a noiva mais recente do profeta. E havia os rapazes, Peter, um lavrador parrudo com ombros largos como os de um touro e quase tão burro quanto um, filho do primeiro apóstolo. Junto dele, de olhos apertados contra o sol, estava Ezra, o filho do profeta e seu sucessor. Ezra era alto, tinha cabelos escuros e olhos negros feito nanquim. Ele também era belo, quase que maliciosamente, atraindo os olhares até das mais devotas esposas e filhas. Embora tivesse pouco mais de 19 anos, usava uma das 12 adagas douradas dos apóstolos em uma corrente ao redor do pescoço. Uma honraria que a maioria dos homens de Betel, apesar dos grandes esforços, passava a vida toda sem conquistar. A garota loira, Hope, que havia chamado Leia, foi quem puxou o assunto primeiro. Vocês duas parecem estar aproveitando bastante o dia. Leia ergueu uma das mãos até o senho para proteger os olhos do sol, sorrindo ao erguer o rosto para eles. Querem se juntar a nós? Emanuele praguejou em silêncio enquanto os 4 se sentavam na grama, ao lado delas. O garoto touro, Peter, começou a revirar o conteúdo da cesta de piquenique e se serviu de uma farta porção de pão com geleia. Hope se enfiou entre Emanuele e Leia, e imediatamente começou a tagarelar sobre o mexerico mais recente na cidade. Boa parte centrada em alguma pobre moça que havia sido mandada para o tronco do mercado por ter feito um fazendeiro local cair na tentação do adultério. Ezra tomou o lugar em frente a Emanuele e Judith. Se opôs a seu lado, sentando-se tão próximo a ele que seus ombros se tocavam. Conforme a conversa prosseguia, Emanuele se esforçou para parecer pequena e modesta, mentalizando sua invisibilidade. Diferente de Leia, ela não tinha estômago para socializar. Comparada ao charme de Hope, Leia e Judith, Emanuele suspeitava que fosse tão sem graça quanto uma das bonecas de palha de milho de sua irmã. Do outro lado da cesta de piquenique, Ezra também se sentava em silêncio, sua adaga cerimonial reduzindo sob o sol. Ele parecia distraído, quase entediado, nem mesmo se dando ao trabalho de fingir que estava prestando atenção à conversa, enquanto seu olhar perscrutava as planícies distantes, de leste a oeste. Ele observava o horizonte como se procurasse alguma coisa, e Emanuele se perguntava o que seria. Ezra ainda não havia tido sua primeira visão e não a teria até que a vida de seu pai estivesse chegando ao fim. Assim era o caminho da sucessão. A ascensão de um jovem profeta ao poder sempre significava o falecimento do seu veterano. Ao lado de Ezra, Judith lambeu um pouco de manteiga da ponta dos dedos, semicerrando os olhos para Emanuele através dos cílios grossos. Ela usava um vestido amarelo, como o resto das esposas do profeta, mas o caimento era um pouco justo demais para ser recatado. A saia se emaranhava sobre as pernas,
Meu corpete estava bem cingido, premendo a cintura e acentuando o vasto declive de seus quadris sob as dobras das anáguas. O selo entre as suas sobrancelhas ainda estava rosado e levemente inchado, mas cicatrizava bem. Emanuele se lembrou do dia em que o sangue de Judith chegara pela primeira vez. Todas as três, Leia, Emanuele e Judith, estavam juntas no pátio da escola, colhendo cogumelos de uma trilha das fadas, quando Judith começou a chorar. Ela ergueu a saia bem acima dos joelhos, revelando um único fio de sangue que corria por sua perna direita e desaparecia pelas sombras da bota. A professora foi rápida em chispar com ela dali, mas não antes de Emanuele ouvi-la sussurrar no ouvido de Judith. Você é uma mulher. Você agora é uma mulher. E era mesmo. Judith havia sido rápida em abandonar sua infância, soltar as tranças e juntar o cabelo em um coque no topo da cabeça, trocar as batas e os aventais por espartilhos e corpetes, e adotara toda a elegância e o refinamento da feminilidade de um modo que dava a impressão de que havia nascido para tal. Judith lambeu o restinho da manteiga e se inclinou para perto de Emanuele, tão perto que ela sentiu o cheiro doce de erva cidreira de seu perfume. É verdade o que dizem sobre você? A pergunta pegou Emanuele de surpresa, embora não devesse. Era a mesma que havia ouvido dos lábios de cada mexeriqueiro linguarudo de Betel. Eles vinham todos dizendo a mesma coisa desde a noite em que a mãe dela tinha voltado o punhal para o punhal do profeta contra ele, quase cortando sua garganta antes de fugir para a mata sombria. Eles retinham o nome dela em suas línguas como algo sórdido que, mesmo assim, era saboreado. Depende, disse Emanuele fingindo ignorância. O que é que dizem? Judith deu de ombros e sorriu maliciosa. Bem, suponho que ainda não sabe. Não deve ser verdade. Acho que não, rosnou ela, por entre os dentes trincados. Judith inclinou a cabeça para o lado. Então você não tem um dom? Emanuele balançou a cabeça. Houve um tempo em que dons não eram uma raridade. Muito antes, na Era da Luz, o Pai havia abençoado multidões com o poder de realizar maravilhas e operar milagres. Mas desde a Guerra Santa e as eras sombrias que se seguiram, os dons haviam se tornado escassos. A cada ano que passava, havia menos. À medida que os santos dos tempos antigos seguiam para seu túmulo e levavam seus poderes consigo. Agora, Marta era uma das poucas parteiras em Betel com o dom do batismo, e só os profetas possuíam o dom da visão. Até os apóstolos estavam limitados a uns poucos seletos com o poder do discernimento, um dom que permitia a alguém diferenciar a verdade da falsidade, ou o toque da cura. Na geração de Emanuele, os dons haviam sido concedidos a apenas um punhado dos mais favorecidos do pai, e tendo nascido bastarda, ela era qualquer coisa menos isso. Que pena, disse Judith, firmando o olhar. Eu estava torcendo para que houvesse alguma coisa notável em você, sabe, apesar de tudo. Emanuele se retesou. Apesar de tudo o quê? Judith arqueou uma sobrancelha perfeita e deu um sorriso cruel. Bem, da sua mãe, é claro. Emanuele sabia que ouviria uma menção à sua mãe. Sempre acontecia. Mesmo o jeito como Judith tinha falado piorava o insulto, causando uma fisgada maior do que de costume. Por um longo momento, fez-se um silêncio, exceto pelo murmúrio do rio e o zumbido das vespas a respeito das flores silvestres. Até a conversa distante dos outros fiéis pareceu se inquietar, perdida na rajada de vento que cortava o bosque. Então, sabe, disse Emanuele, agora que parei para pensar, eu tenho uma queda por dançar nua na mata, com as feras e os demônios, é claro. É difícil ter tempo, tendo que
pastorear todas aquelas ovelhas, mas quando chega a lua cheia, eu faço o que eu posso. Ela sorriu vividamente para Judith. Tal mãe, tal filha, creio eu. Houve uma pausa. Alguém expirou ruidosamente. Leia se encolheu enquanto o grupo ficava uma vez mais em silêncio. Pela primeira vez, desde que havia se sentado, Ezra, o filho do profeta, parou de encarar o horizonte. Seus olhos se fixaram em Emanuele. Ela soube ali que havia cometido um erro tolo e pecaminoso, cometido no calor da raiva. Um erro pelo qual sem dúvida pagaria com um pito ou um açoitamento, ou talvez até um dia nos troncos do mercado. Mas então, para sua surpresa, os lábios de Ezra se enviesaram em um sorriso torto e ele começou a rir. Não era uma risada maldosa, mas um tipo ruidoso que vinha do fundo do estômago. Seus ombros se sacudiram e seu cabelo preto caiu sobre os olhos. Depois de um instante, Peter se uniu a ele, com um balido ladrante que se apagou pelo adro e atraiu os olhares dos patrícios à sombra da catedral. Isso, sua vez, fez Ezra rir com ainda mais vontade. Em questão de segundos, Leia e Hope se juntaram a eles. E então, por fim, até Emanuele deixou escapar um leve sorriso. Antes que desse conta, todos estavam gargalhando juntos como um bando de velhos amigos. Exceto Judith, que fez um pouco mais que tossir, escandalizada e engasgada, ao se levantar. Ela rebocou Ezra consigo, puxando seu braço. Mas quando ele se pôs de pé, deu a Emanuele aquele mesmo sorriso torto outra vez. Até o próximo sabá, gritou ele por sobre o ombro enquanto Judith o conduzia de volta à catedral, de volta ao seu pai, o profeta, e para longe de Emanuele. Mas conforme adentrava a grama alta ondulante, ele se deteve, virando-se e olhando para ela. Algo tremeluziu em seus olhos e, naquele momento, pareceu que ele tinha enxergado sua verdade.